O governo brasileiro sancionou um dos itens do Plano Nacional de Ações Afirmativas previsto pelo Estatuto da Igualdade Racial, as cotas em universidades públicas. O próximo passo é criar as cotas no Serviço Público Federal. Agora, 59 universidades federais do Brasil devem reservar metade de suas vagas para alunos de escolas públicas e autodeclarados, negros, pardos ou indígenas, conforme a Lei 12.711, instituída em 2012. O que se busca é reverter a desigualdade racial e de renda no Brasil. Segundo previsão da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, o aumento no ingresso de estudantes negros nas universidades federais, que hoje é de 8.700, será de 56.000. Para o magistrado e professor mestre em Direito Constitucional, José Anselmo Oliveira, as cotas trazem uma tentativa de corrigir o acesso precário da população mais carente, inclusive de negros, ao ensino superior. O Estatuto da Igualdade Racial cumpre uma determinação constitucional, a partir do momento em que prevê ali que o Estado deve promover as ações para reduzir as desigualdades em todos os planos, tanto regionais como também de natureza racial, natureza econômica, social, etc. É claro que é um estatuto que representa muito o pensamento dos movimentos afrodescendentes, dos movimentos negros no Brasil, e embalado por toda uma política afirmativa, digamos assim, desse segmento da raça negra, por conta da relação do Brasil com o escravagismo na época colonial. Outra medida, aplicada ainda no ano de 2012, é a reserva de cotas no Serviço Público Federal. A medida cumpre a determinação do caput do artigo 39, combinado com o artigo 42 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010. Segundo o artigo 39, o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. E o artigo 42, o Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para o provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais. Marco Camilo é servidor da Justiça Estadual Sergipana há 30 anos e, mesmo não tendo tido dificuldades para ingressar no serviço público, aponta as cotas como oportunas. Para mim, apesar de ter galgado e atingido onde eu atingi, seria fácil hoje eu dizer que a questão das cotas não seria uma conquista importante para o negro, porque eu não posso falar, digamos assim, de modo individual da minha realidade. Eu tenho que pensar nessa questão como um integrante da raça negra. E aí vem a questão do resgate histórico com relação ao negro, né? Que foram mais de 4 milhões de negros escravizados entre os séculos XVI e o século XIX. Então existe, digamos assim, uma dívida muito grande do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com relação aos negros, com relação aos indígenas. E aí também passa por uma questão educacional e cultural. Para o magistrado José Anselmo, as cotas no serviço público precisam ser pensadas com mais cuidado pelo Poder Executivo, uma vez que poderia gerar uma queda na qualidade da prestação de serviços. As cotas no serviço público me preocupam sobremaneira. Embora muita gente defenda as cotas, eu penso que nós não podemos perder de vista a importância do mérito das pessoas, da capacidade das pessoas, independentemente de ser branca, de ser negra, de ser indígena. O importante é que estejam preparadas para isso. As políticas é que devem preparar esses segmentos discriminados durante muito tempo para poder competir. Então o negro deve chegar, eu que sou afrodescendente, fico à vontade para falar isso, chegar ao cargo de juiz, ao cargo de promotor, ao cargo de procurador da República pelo seu mérito e não simplesmente porque entrou numa cota
numa prova mais fácil ou num acesso mais facilitado, porque no final vai perder toda a sociedade quando não se respeitar o mérito. O censo de 2010 no Brasil mostrou que dos mais de 145 milhões de brasileiros, 70 milhões se definem brancos e outros 75 milhões como de etnia negra, indígena, amarela ou parda. Ainda segundo o censo, uma média de 13 milhões de brasileiros tem ensino superior. Destes, mais de 9 milhões são brancos e 4 milhões são negros, indígenas, amarelos ou pardos. Para aqueles que definem o direito às cotas, os dados provam que o acesso do negro e de outras minorias ainda é dificultado. A gente ainda está só engateando nessa questão. Tem muita coisa ainda, muito racismo ainda arraigado dentro das pessoas que pensam que não são racistas, mas que na verdade são e terminam de alguma forma aflorando em algum momento de sua vida. A Ouvidoria Geral da Justiça intensifica ações para aproximar o judiciário da população. Na entrevista a seguir, o ouvidor-geral, desembargador José dos Anjos, explica como esse trabalho é desenvolvido. Qual o papel atual da ouvidoria na estrutura do Tribunal de Justiça de Sergipe? Olha, a Ouvidoria Geral de Justiça, como todas as outras ouvidorias, tem um papel fundamental como uma caixa de ressonância para aproximar a coletividade à instituição. Essa aproximação visa realmente recepcionar reclamações, elogios, sugestões, enfim. A Corregedoria é um instrumento a serviço da coletividade e a serviço do próprio Poder Judiciário do Estado de Sergipe. O que compete à Ouvidoria Geral da Justiça? A ouvidoria, ela é uma caixa de ressonância onde está aberta para receber as reclamações da sociedade em geral, dos usuários do Poder Judiciário, receber críticas, elogios, sugestões, denúncias, tudo isso relacionadas em essência à questão relativa a processos, mas não ao seu conteúdo propriamente dito, porque essa é uma competência realmente do próprio juiz que está afeito a cada processo. O que não pode ser resolvido através da Ouvidoria Geral? Tudo que for relacionado às problemáticas do conteúdo dos processos, tudo que for relacionado às denúncias de ordem penais, tudo que for relacionado às questões que não estejam afeto aos procedimentos de ordem da própria ouvidoria. Ao acessar a ouvidoria, o usuário precisa se identificar? Basicamente não, mas o ideal seria que cada usuário se identificasse, porque o anonimato sempre é um prejuízo. Mas a ouvidoria recepciona, inclusive, aquelas questões que estão afetas ao anonimato, porque o objetivo da ouvidoria é exatamente fazer com que o Poder Judiciário seja realmente transparente. Então, tudo que vier a melhorar o processo do Poder Judiciário é recepcionado. Então, objetivamente, o ideal é que a pessoa que faz a denúncia, que faz o elogio, que faz a crítica, ela possa ser identificada, mas o anonimato também é admitido. Em casos de denúncias que estejam afetas a crimes, essa matéria, portanto, é analisada, isto é, não é analisada, pois essas reclamações atinentes a esse tipo de denúncia, elas são automaticamente arquivadas, porque é de competência de outros órgãos. Como são tratadas as denúncias ou reclamações anônimas? As reclamações anônimas são tratadas com uma parcimônia maior, porque aquilo que não é feito de forma objetiva, aquilo que não é feito de forma a identificar o denunciante, se trata de forma mais parcimonialmente. E aí a gente, se verificar que há realmente procedência, a gente dá um encaminhamento correto. Senão, a gente manda arquivar. Se o usuário decidir se identificar, pode acontecer alguma represária? Que garantias ele tem? Nenhum usuário será objeto de represália, porque o objetivo do tribunal e das ouvidorias é facilitar, tornar a instituição mais transparente a serviço de toda a coletividade.
Senão não havia razão de ser da ouvidoria. A ouvidoria existe para melhorar as relações entre o usuário e o próprio tribunal, para proceder um aperfeiçoamento e uma eficiência no trabalho do próprio Tribunal de Justiça. O usuário recebe da ouvidoria algum retorno quanto à sua demanda? Toda a denúncia, mesmo anônima, em tese, ela tem a pessoa que está fazendo a reclamação, ou se está fazendo o elogio, ou se está fazendo a crítica, ela tem o feedback, ela tem a resposta imediata. Pode não ser no mesmo momento, mas após o tratamento da notícia, da reclamação, da crítica, ela é devolvida ao que está fazendo a reclamação. De modo que isso vai facilitar realmente um processo de aprimoramento das relações entre a ouvidoria e o próprio Tribunal de Justiça. Como estão os números da ouvidoria desde a criação? Existe algo que o senhor gostaria de destacar? Olha, progressivamente há uma aceitação muito grande da ouvidoria, porque o público tem intensificado as reclamações, tem intensificado as críticas, tem intensificado inclusive os elogios ao próprio tribunal, e isso é uma prova de que a ouvidoria tem sido importante no contexto do Tribunal de Justiça. Depois do intervalo, a importância da conciliação numa entrevista com o desembargador Luiz Mendonça. A gente volta em instantes.